Depressão. Como algumas igrejas lidam com casos de depressão? O que algumas igrejas entendem o que é depressão? E principalmente, será que na Bíblia existiram pessoas que tiveram depressão mesmo tendo Deus no coração? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu sou Alex Nascimento, terapeuta, palestrante, e hoje nós vamos mergulhar numa história de alguém que estava cheio da presença de Deus, mas mesmo assim entrou em depressão. Mas também vou te mostrar como essa pessoa conseguiu sair da depressão, tá? Mas antes disso, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ative as notificações. Bora lá? Depressão. Essa doença tem sido considerada a doença do século XXI. Mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão. E na América Latina, o Brasil está em primeiro lugar como o país com mais índices de pessoas com depressão. E segundo pesquisas também, o brasileiro com depressão leva cerca de 39 meses, o equivalente a 3 anos e 3 meses, para procurar ajuda médica para se tratar da depressão. Apesar do avanço da medicina e hoje ser comprovado que a depressão é uma doença mental e precisa ser tratada, muitas pessoas acabam recorrendo às religiões, à fé, igrejas no geral. E muitas dessas igrejas, principalmente evangélicas, e lembrando que eu não estou falando todas, acabam tratando esse assunto como se fosse algo apenas demoníaco, que necessitava ou necessita de um exorcismo, como muitos falam, né? E isso que eu estou te falando não são todas as igrejas, mas muitas igrejas acabam falando que depressão é a falta de Deus, falta de fé, falta de acreditar em Deus. E será mesmo que isso está correto? Será que alguém que está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida, realmente não sente isso, realmente não tem depressão? Porque já entendemos os sintomas e como ela é causada. Muitas vezes a depressão vem de perdas, de excesso de traumas, travas mentais, problemas que tiveram na infância, enfim, são vários fatores que levam uma pessoa a se tornar uma pessoa depressiva. Mas muitas igrejas levam isso como algo espiritual. E agora eu te pergunto, será mesmo que uma pessoa cheia da presença de Deus realmente não tem depressão? É sobre isso que eu quero te falar. A Bíblia tem várias histórias de pessoas que passaram por problemas e conseguiram superar. E eu quero falar de uma história em especial. Se você quiser a referência, é só olhar aqui embaixo, ó. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Conta a história de um homem chamado Elias. Elias era um cara muito próximo de Deus. Tinha uma intimidade muito grande, um grande profeta. Se você ler 1 Reis 18, você vai conhecer a história desse homem. Homem que profetizou que não iria chover e não choveu. E também foi o homem que conseguiu profetizar com apenas algumas palavras, uma oração bem pequena, falar com Deus intimamente. E naquele momento, diz a história e a Bíblia, que o altar que ele tinha preparado para consumir o holocausto, Deus mandou fogo do céu, consumiu, e depois disso, os profetas de Baal, que naquela época estavam contra Elias, eles foram mortos devido a essa atitude que Elias teve. Todas as pessoas que estavam ali tiveram a percepção da intimidade que ele tinha com Deus, daquela palavra que ele tinha, ele e Deus apenas. Então todo mundo conseguiu perceber o quanto Elias era cheio da presença de Deus naquele tempo. Mas o que acontece? Após Elias fazer esse grande feito, algo que impactou milhões de pessoas naquela época, todo mundo viu o que ele tinha feito, e por causa do que ele fez, outros profetas também foram mortos, profetas de outros deuses da religião da época, porque não conseguiram ter feito aquilo que ele fez. Após isso, diz a história e a Bíblia, que Elias saiu ao encontro do rei, o rei daquela época. Quando Elias sai ao encontro dele, eles chegam ao monte, Elias dobra o joelho novamente e fala: rei, você está vendo alguma coisa? Ele fala: não estou vendo nada. Ele pergunta pela segunda vez e pela terceira vez, o rei olha e ele diz assim: eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. E Elias responde: então esse é o sinal que a chuva vai descer. Já não havia chuva naquele tempo, fazia muito tempo, entende? Então Elias, ele teve uma atitude e fez o que tinha que ser feito com a intimidade que ele tinha. Mas mesmo ele sendo cheio da presença de Deus, diz a história que após aquele momento, a esposa do rei, Jezabel, decidiu e determinou que Elias iria ser morto. Mesmo ele tendo feito algo tão grande, tão maravilhoso, tão íntimo de Deus assim. Quando essa mulher decidiu que Elias ia ser morto, a Bíblia diz que Elias, ele fugiu para o deserto. Chegando nesse deserto, ele
se deita debaixo de uma árvore. Nessa árvore ele ora a Deus e pede assim, fala: Deus, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver, pode me levar. Eu não suporto mais. Mas por que que ele fez isso? Mesmo ele tendo tanta intimidade com Deus, por que que ele entrou no momento desse de depressão? A maioria das pessoas, muitas das vezes, elas querem tirar a sua própria vida, porque entra num estado de depressão, entra num estado em que não suporta mais estar vivendo daquele jeito. O que acontece? Elias se deita, e a Bíblia diz que Elias se deitando e pedindo a morte naquele momento, veio um anjo, após ele dormir, e colocou uma comida no lado dele, né? E falou: coma, levante e ande. Ele comeu a comida e voltou a deitar. Porque é isso que acontece muitas das vezes. As pessoas tentam nos ajudar quando a gente está em depressão, tentam nos dar aquela força, e a gente, até naquele momento, a gente aceita aquela ajuda. Mas chega um momento que você decide que não quer, mesmo as pessoas tentando ajudar da melhor forma possível. E foi o que Elias fez. Ele viu que o anjo tentou ajudar ele comeu e voltou a deitar, porque o intuito dele era realmente acabar com a vida dele. Ele não queria mais viver naquela situação. Ele não queria mais viver, porque ele estava totalmente deprimido, totalmente em depressão, mesmo ele tendo feito algo tão impressionante. O que aconteceu depois disso foi algo incrível. Após Elias se alimentar, a Bíblia diz, se você continuar lendo no livro de 1 Reis, capítulo 19, você vai ver que Elias andou por 40 dias e 40 noites até chegar ao monte. O monte era o lugar onde eles tinham intimidade, que, vamos dizer assim, hoje seria a igreja, né? Apesar que você pode ter uma intimidade, uma conversa com Deus em qualquer local da sua vida, em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, você pode ter uma intimidade com Deus, tá? Mas o que acontece? Elias, quando chega no monte, ao invés de ele ir ao encontro de Deus, ele se intoca numa caverna. Quando ele se intoca nessa caverna, ele quer se retirar das pessoas. Ele quer se isolar. E qual que é a primeira coisa que uma pessoa que está em depressão faz? É o isolamento. Ela acaba se isolando de todo mundo. E o que é uma caverna? Agora responda para mim, caverna tem iluminação? Caverna tem água? Caverna tem comida? Não. Caverna é só um lugar para você se esconder por uma noite e depois você ir para outro lugar. Se caso você estiver em qualquer outro lugar aí, numa montanha, numa floresta, às vezes está chovendo, você entra na caverna, se esconde e no outro dia você vai embora. Mas Elias ficou ali naquela caverna por quê? Porque ele queria se isolar e se afastar de todo mundo. Poxa, como um cara cheio da presença de Deus, intimidade com Deus, tinha feito algo tão grande, naquele momento queria se isolar. E não é isso que acontece com você às vezes? Você quer se isolar das pessoas, se isolar do mundo. E como que foi que Deus resolveu isso? Deus falou para Elias: ei, Elias, você está endemoniado? Você tá com problema? Você está precisando ser expulso algum demônio de você? Não. Deus olhou aquela situação e chamou Elias e falou: Elias, onde você está? Deus é onipresente, onipotente, para quem acredita e sabe da palavra dele, sabe que ele é onipresente e onipotente. Ele sabia onde Elias estava. Mas por que ele perguntou onde você está? Porque mesmo que a gente esteja no mais profundo abismo, mesmo que a gente esteja escondido, querendo se isolar de todo mundo, Deus olha para você e diz: eu tô te vendo e eu vejo que você não tá bem. Eu tô vendo que a tua situação não tá bem. O que Elias determinou naquele momento foi o quê? Que ele não queria mais ninguém. Mas Deus olhou e falou assim: não, mas pode ficar tranquilo, porque eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para dizer para você que você não está sozinho. Agora você me pergunta o porquê ele entrou em depressão. Veja bem, após Elias ter feito essa coisa maravilhosa, que foi através da palavra dele e da intimidade que ele tinha com Deus, poder enviar chuva naquele tempo, que fazia muito tempo que já não chovia, o que fez Elias entrar em depressão? Primeira coisa, as pessoas mais próximas dele, que era o seu povo, o povo de Israel, se voltaram contra ele. Porque dos profetas que se diziam de Deus da época, Elias era o único que tinha intimidade com Deus. E por causa dessa intimidade, os outros profetas foram todos aniquilados, assim como os profetas de Baal, e só sobrou ele. E o povo de Israel, que era o povo dele, ao invés de segurar na mão dele, se afastou, queria destruir ele. Porque às vezes é isso que acontece. As pessoas mais próximas da gente acabam se afastando. As pessoas mais próximas que a gente espera segurar a nossa mão e dizer: pode contar comigo, são as pessoas que mais
se afastam da gente. São as pessoas que vão, às vezes, muitas vezes, vão lutar contra você, contra o teu propósito, contra o teu projeto para fazer você desistir. E foi isso que aconteceu. Elias ficou tão chateado das pessoas ter feito isso, que ele falou, poxa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu tô aqui nesse mundo sozinho, eu vou embora, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu quero morrer, porque eu não tenho mais ninguém, porque todo mundo se afastou de mim. E a solidão é a pior coisa que existe na vida do ser humano. Nós, como seres humanos, nós não fomos criados para ficar sozinhos, não. Nós fomos criados como sociedade para trabalhar em sociedade. E foi isso que aconteceu com Elias, ele ficou sozinho. E ele disse assim, poxa, eu não aguento mais essa situação. E por isso ele acabou entrando em depressão. Quando Deus olha ele daquela situação, o que Deus faz? Deus fala assim, eu vou expulsar o demônio? Não. Ah não, você está precisando ir para a igreja. Ele fala isso? Não. Deus olha e fala, não, você está precisando orar mais. Não. Deus olha e chama Elias, onde você está? Cadê você? Mesmo sendo Deus onipresente, Deus fala assim por quê? Para Elias saber que ele não está sozinho. Para Elias saber que ele não está abandonado. Que apesar das dificuldades que ele estava enfrentando, Deus estava com ele. E Elias naquele momento ouve a voz de Deus e fala novamente, Deus pode me levar. Eu não suporto mais essa vida que eu estou vivendo. Eu não suporto mais isso que eu estou vivendo. E o que Elias faz? Quer morrer, quer partir, quer desistir. E Deus fala, não Elias, pode parar por aí. Você não vai desistir, não sabe o que vai acontecer? Vem pra cá. Vem pra fora dessa caverna, porque eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar que você não tá sozinho. E a Bíblia diz, se você continuar lendo o livro de Reis, você vai ver que Elias sai da caverna que ele estava, porque a primeira coisa que você tem que fazer é sair da caverna, tomar uma atitude de que você não vai ficar mais naquela situação, tá? Ele sai da caverna, vai ao monte, e diz a Bíblia que veio um vento muito forte, e Deus não estava no vento. Veio um tremor muito forte, e Deus não estava no tremor. Mas quando veio uma brisa suave, Elias cobre o seu rosto, e naquele momento ele vê que era Deus. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque às vezes você quer algo extraordinário que aconteça na tua vida para prostrar e para provar que Deus está com você e que você não está sozinho. Às vezes nós queremos algo extraordinário, muito grande demais, de coisas que não é isso que Deus está querendo mostrar para você. Deus não quer se manifestar aquela coisa grande, Deus quer se manifestar naquelas coisas, nas menores coisas. E o que são as menores coisas? O que são os pequenos passos? É a decisão que você toma quando você não quer mais a situação. É a decisão que você toma em querer buscar ajuda, em querer buscar uma terapia, em querer buscar algo que vá mudar a tua vida, em querer conversar com outras pessoas para transformar. Então são as pequenas coisas que fazem a diferença. Então me diz, será que não tinha mesmo depressão na Bíblia? Claro que tinha. Muitas outras pessoas tiveram. E eu tenho certeza que assim como essas pessoas saíram, você também pode sair. Então busque ajuda. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo. Vá no lugar certo e pare de achar que depressão é coisa maligna. Isso é coisa da mente. Você precisa de ajuda. Busque ajuda. Então, não desista. Não chegou a hora de você desistir. Não chegou a hora de você parar. Não chegou a hora de você achar que não tem mais solução para os teus problemas. Tem solução sim, tá? E para de pensar que tudo é coisa do inimigo, como muitas pessoas dizem. Por que não? Depressão é uma doença séria, precisa de tratamento. E você pode sim se curar. Você não está sozinho, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter aberto a tua mente. Eu sou Alex Nascimento, terapeuta e palestrante. E se você precisar de ajuda, não esquece de me seguir nas redes sociais. E lá na rede vizinha, você vai encontrar o link direto para o meu WhatsApp. Tô aqui para te ajudar, tá bom? Curta, compartilhe esse vídeo e bora para cima. Deus te abençoe.